saint comme on l'a fait tout à l'heure. O que é demais no vosso grupo é que vocês tomam tempo para louvar Deus, para chamar o Espírito Santo juntos. Et qu'après, vous avez toute la dimension d'apostolat pour aller chercher les jeunes et les apporter à l'église. Et ça, c'est super. E depois vocês têm uma dimensão de buscar, de apostolado, de buscar os jovens e trazer para a igreja. Isso é demais. Ce double mouvement de venir, de vous réunir pour prier, mais d'avoir aussi le souci des autres jeunes pour les attirer à l'église. Esse duplo movimento de ter a preocupação de rezar e ao mesmo tempo de trazer os outros para a igreja. Ça ressemble beaucoup à ce que nous on veut vivre dans le charisme de notre institut. Se parece muito com o que a gente quer viver no carisma do instituto que a gente faz parte. Moi, je suis Florence. Eu me chamo Florência. Je suis française. C'est pour ça que je ne peux pas parler brésilienne. Por isso que eu não posso falar português. Mais si vous parlez lentement, je peux comprendre. Se vocês falarem devagar, eu posso entender pouco. Et comme Priscilla, je suis consacrée. Como Priscila, eu sou consagrada. Dans un institut qui s'appelle Notre-Dame de Vie. Um instituto que se chama Nossa Senhora da Vida. On peut vous expliquer après si vous voulez, si vous avez des questions, si on peut vous expliquer. A gente pode explicar para vocês depois, se vocês tiverem perguntas, tiverem interesse de conhecer. Ça fait longtemps que je suis dans l'institut maintenant, en fait. Ça fait 20 24 ans. Já faz bastante tempo que eu estou no instituto, faz agora 24 anos. Si, je suis rentrée à 19 ans. Ela entrou quando ela tinha 19 anos. Et en ce moment, je vis à Buenos Aires. Agora ela mora em Buenos Aires, qui est la dernière fondation de l'Institut. que é a última fundação do instituto. On est dans une vingtaine de pays à travers le monde et de temps en temps, nos responsables décident d'aller dans un nouveau pays et la dernière fondation, ça a été l'Argentine. A gente é mais ou menos 20, a gente está em mais ou menos 20 países no mundo e de vez em quando os nossos responsáveis decidem de ir para países novos. E a última fundação então foi essa na Argentina, a mais recente. Et juste après nous avoir envoyés en Argentine, arrive dans l'Institut Priscilla. Logo depois de elas enviado na Argentina, chega depois Priscila. Si. Et c'est pour ça que maintenant, on s'intéresse au Brésil et qu'on vient voir le pays, connaître le pays de Priscilla. É por isso que agora a gente se interessa pelo Brasil e a gente vem conhecer um pouco o país. Et je suis... Parce que dans notre institut, on a un travail, on va vous expliquer après si vous voulez. Et je suis professeur de physique et de chimie. Florence, ela é professora de física e de química. Então, quero saber da minha vocação. Uma das irmãs me orientou para o Instituto Nossa Senhora da Vida. Ela falou: tem uma coisa que acho que vai dar certo para você. Fica um pouquinho longe, porque a nossa casa principal fica na França. A gente não tem casa ainda no Brasil. Então, bom, depois de conhecer o Instituto, eu fui para lá em 2008. Então, eu passei por um período que todos passam no Instituto, que é o primeiro período, que a gente chama de formação. Quando a gente vai para o Instituto, a gente passa 2 anos para compreender o espírito, para se adaptar, para entrar no movimento. E depois desses 2 anos, a gente faz os primeiros votos, a gente se consagra a Deus. E então a gente termina a formação depois de 2 anos e a gente vai ou trabalhar ou estudar segundo a condição pessoal de cada um. Então eu agora faz 1 ano que eu terminei a minha formação e eu estou numa cidade na França, perto do Instituto, estudando francês para entrar na faculdade o ano que vem e, se tudo der certo, me tornar professora de francês para estrangeiros. E com esse diploma eu posso ser enviada, não importa em que lugar do mundo, que
normalmente tem trabalho. Muito Quais são legal. as condições atuais? Quanto tempo é de estudo? 6? Quanto tempo agora? São 3 anos. 3 anos no mínimo. Você sabe o que quer dizer leigo consagrado? Quem sabe? Leigo consagrado. Eu sei. Você sabe? Você quer falar? Um leigo consagrado, eu acredito que a gente possa falar as pessoas que estão na igreja, mas que se decidem a viver de uma forma diferente dentro de um carisma, de uma comunidade, ou então de uma congregação, né? Sem ser um padre, sem ser uma irmã, uma freira, né? Esse é o leigo consagrado, né? Eu acho. Je lui ai demandé qu'est-ce que ça veut dire en fait. Tu veux préciser un peu? Tu veux? Porque esse termo leigo consagrado a gente não ouve muito na igreja. Quer dizer, a gente não tem o costume de falar. E é verdade que a gente normalmente tem mais padres ou religiosos, as irmãs, as freiras. Florence e eu, a gente não é freira. A gente não é religiosa, a gente faz parte de um outro ramo da igreja, que é esse de leigos consagrados, que a gente escuta falar menos. São pessoas que se consagram completamente a Deus, com a mesma força de um sacerdote ou de um religioso, pelos votos de pobreza, castidade e obediência, mas a gente tem uma vida, digamos assim, no mundo. Cada um tem a sua profissão, o seu trabalho, e o nosso carisma principal é estar junto com as pessoas no mundo, para ser uma presença de Deus para essas pessoas. Então a gente não fica fechado no Carmelo, mas a gente tenta levar Deus para as pessoas no mundo. Il y a une image très belle pour expliquer ce qu'est un laïc consacré. Tem uma imagem muito bonita para explicar o que é um leigo consagrado. Une image de l'évangile, quand Jésus nous parle et nous dit qu'on doit être comme le levain dans la pâte. Uma imagem do evangelho, quando Jesus nos fala que a gente tem que ser como fermento na massa. Et le levain, il permet à toute la pâte de monter, de lever. O fermento, ele permite que toda a massa cresça. Et il est complètement perdu et il est partout dans la pâte. Il est complètement éparpillé dans la pâte. Il est partout dans la pâte. Ele é completamente perdido, espalhado, escondido na massa. Et nous, comme laïcs consacrés, on est un peu comme le levain dans la pâte au sens où on est partout dans la société. On est présent à tous les niveaux de la société. On peut être présent avec les plus pauvres, avec les moyens, avec les riches, dans tous les types de travail. Est-ce que c'est pas important? A gente, como leigo consagrado, a gente é como um fermento na massa. A gente está em todos os lugares, em toda a classe social, com os pobres, com os ricos, com todas as pessoas no mundo. Et dans n'importe quel type de travail aussi. E não importa o tipo de trabalho também.